Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco sobre uma coisa que a gente é acostumado, ou não, mas uma coisa que, como a tristeza, fazem parte da nossa vida, a solidão. Mais uma coisa que a gente deve experimentar como se fosse o preço por estar vivo. Quando eu era mais moleque, mais jovem, eu estava fazendo faculdade, eu lembro que eu sempre tinha que me manter ocupado, me manter fazendo alguma coisa, ou junto com pessoas, ou praticando algum esporte, bebendo, para poder amenizar essa agonia que eu sentia dentro. Porque quando eu ficava sozinho, essa agonia, esse aperto no coração, é como se meu coração aumentasse e não ficasse cabendo dentro do peito, outras vezes diminuir, parecendo que ia sumir. É difícil explicar. Mas eu não aguentava ficar só. Então eu sempre estava procurando algo para fazer, pessoas para encontrar. Quando eu ficava sozinho em casa, eu já ligava para os outros, chamava, ou ia para casa dos outros, ou pegava minha bicicleta e ia dar uma volta, ou ia beber com alguns amigos, ou fazia qualquer coisa para mascarar esse sentimento que eu tinha. E outras vezes eu acho que o meu espírito pedia tanto por esse momento de solidão, de reflexão, de ver, de tentar entender as coisas que estavam erradas, as coisas que estavam certas, que tinha época que eu não conseguia me aproximar dos outros. Eu ia me afastando das pessoas a ponto que eu às vezes pegava minha bicicleta, porque lá eu morava numa cidade de interior e tinha uma serra, tinha cachoeira por perto, então eu pegava minha bicicleta pro pé dessa serra, pulava a cerca, entrava no mato e sentava debaixo de uma árvore lá, mas não gostando daquilo, compreende? Então eu percebi que eu precisava desse tempo sozinho, mas eu não me respeitei, não me respeitava. Desenrolou um monte de coisa, mas o ponto é que esse momento sozinho que a gente precisa é necessário. A maioria das pessoas não gostam de ficar só, porque quando a gente fica só, quando a gente fica sem ninguém por perto, sem nenhuma atividade, ou sem beber, sem fazer alguma coisa, esse sentimento se potencializa, mesmo que você não compreenda, mas essa angústia, quando a gente tem algo de errado no nosso espírito, aumenta buscando uma melhora, mas a gente não sabe o que fazer, como fazer, porque a gente não passa um tempo sozinho. E eu aprendi com os cabelos brancos chegando, né, que esse tempo sozinho, se você não tirar um tempo para você, você vai ser obrigado a tirar um tempo para você. Então, antes de você ser obrigado pelas circunstâncias, por Deus, pelo que rege a sua vida, antes de você ser obrigado, tire um tempo para você. Eu percebi que o nosso medo da solidão não é o medo da solidão, é o medo de ficar só com a gente mesmo. Eu ouvi uma frase que diz que a gente nunca é tão a gente mesmo como quando a gente está só, quando a gente não tem ninguém por perto, quando a gente não precisa vestir essa máscara social, essa máscara civilizada de interação, de falar, escutar. Quando você está só com você, às vezes é difícil aceitar quem a gente realmente é, porque muitas vezes a gente não se conhece ou faz de tudo para não se conhecer. Então eu acredito que o medo da solidão não é medo de ficar só, mas é o medo de ficar só consigo mesmo, de se conhecer. E é uma coisa comum. Como eu já falei em outro vídeo, a gente tem essa mania de agir só quando não tem mais como, que é necessário agir. Quando a gente já esgotou todas as situações, a gente age porque não tem mais opção. A gente nunca age preventivamente para evitar alguma coisa. E aqui então algumas passagens da Bíblia, porque não existe manual melhor. Eu li muito sobre tudo que vocês pensarem e não tem manual igual essa. Então algumas de encorajamento, algumas de autoconhecimento, igual no Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então a solidão é uma ilusão, porque a gente não fica só, ficamos com a gente mesmo. É igual um amigo que você não conhece, ou você acha que conhece e não conhece, ou você sabe que ele não é um cara legal e fica evitando passar tempo com ele. Mas a gente não tem como fugir da gente mesmo. E, como diz aqui, Deus está com a gente o tempo todo. Então a solidão é uma ilusão.
A solidão nada mais é do que o medo de si mesmo, de conhecer a si mesmo. Em Isaías 41:10, Papai do Céu diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, nós nunca estamos só. A gente só tem medo de escutar a nossa própria voz, de descobrir a nossa própria natureza. Porque se você acha que você é uma excelente pessoa, que não tem falha, mas você não gosta de ficar sozinho, já tem alguma coisa errada, né? Nós não somos boas pessoas, mas isso não impede a gente de lutar contra a gente. Aí entra o domínio próprio, o autocontrole, entra o autoconhecimento. Como você vai se conhecer se você não passa um tempo sozinho? É igual, você já está dirigindo, aí você está num lugar movimentado, vê uma vaga, você está com o som ligado. A primeira coisa que você faz, por algum motivo, a gente abaixa o som para poder estacionar, para poder achar o endereço, ou não é? Da mesma forma, se você for falar com alguém pelo telefone, a pessoa te liga e você tá no lugar e blá 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 blá, aquela barulheira. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Sair do barulho. Sair de perto do barulho para poder você escutar. E a gente não tem como escutar a nossa própria voz, não tem como escutar o nosso espírito, a nossa alma, não tem como escutar a nós mesmos, porque através do nosso espírito que Deus, não digo que fala com a gente, seria possível, porque Ele pode fazer qualquer coisa, mas não é que Ele fala com a gente, nos dá inspirações para poder seguir, nos dá respostas para alguns problemas, e a gente não consegue encontrar isso se a gente não tira um tempo no silêncio, sai do barulho, entende? Sai de perto das pessoas um pouco. Então a solidão nada mais é um tempo com si mesmo e com Deus, nos ajuda a ir para frente, a andar, e a gente não tem como evoluir se a gente não sair de perto do barulho. E como a solidão mais uma vez é falada aqui, é uma ilusão. Em Mateus 28:20 diz, quando Cristo está falando com os discípulos dele, falando sobre o batizar, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele não falou, eu vou embora daqui e depois a gente topa. Não, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Outra coisa que ele diz em João 14:16-18, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque eles andaram com ele, ele ensinou esses segredos, ele ensinou as coisas sobre o reino espiritual aos discípulos dele. Por isso ele fala que eles o conhecem, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, não com vocês, compreende? Então a solidão é uma ilusão. A solidão é o medo. Quando a gente não gosta de ficar sozinho, a gente não tem medo da solidão, a gente tem medo do que a gente vai encontrar na gente mesmo. Compreende? Vamos ver outra. Em Deuteronômios 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Às vezes eu penso que a gente não tem medo da solidão, a gente tem medo de Deus, sem saber que a gente tem medo de Deus. A gente clama por uma resposta dele, por uma presença. Quando a gente não consegue ouvir a voz dele, quando a gente se sente só, aquela solidão está esmagando o nosso peito, a gente clama por essa resposta, mas a gente tem medo dela, a gente tem medo da solidão, porque é na solidão que a gente encontra as respostas que a gente muitas vezes tem medo de encontrar. A gente tem medo de conhecer a nossa real natureza, mas é na solidão que a gente encontra com a gente e que a gente trabalha com a gente. Se a gente não tiver esse tempo, a gente vai ser obrigado a ter esse tempo, e se a gente de alguma forma passar a vida sem ter esse tempo, a vida vai ter sido em vão. Porque a gente pode conquistar tudo, ter muitas coisas, mas se você não aguenta passar 1 hora com você mesmo, se você não aguenta passar 1, 2, 3, 5, 10 dias com você mesmo, por que os outros têm que gostar de ficar perto de você, se nem você fica perto de você sozinho? Essa coisa de solidão e aflição, em Salmo 25, volta-te para mim, tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Quem nunca? É normal, mas a gente tem que enfrentar de frente, tem que ir para cima, não pode arregar. Nós somos o nosso maior obstáculo e a nossa maior ajuda, mas a gente precisa do tempo só. A solidão é necessária, por mais que seja desconfortável e dolorosa,
Porque toda mudança, já mudou de casa, bagunça que não vira? Quando você tem que mexer naqueles trem empoeirado, naquelas gavetas, aqueles trem horroroso, cheio de teia de aranha, de sujeira. A solidão é a mesma coisa, a gente tem que abrir todas as gavetas. Tem que ir lá no fundo do armário e ver de qual que é. E a gente não tem como fazer isso se a gente está hipnotizado, anestesiado pelas coisas, pessoas, situações, pelos hábitos. A gente precisa passar um tempo só. E mais uma vez, a solidão é uma ilusão. Salmo 27. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. A gente nunca tá só. A gente tem medo de ficar só, mais uma vez. Não por medo de ficar só, mas com medo de ficar com a gente mesmo. Descobrir a besta e o anjo que mora debaixo da nossa pele é difícil, não é fácil. Desconstruir muitas coisas que a gente acha que é pedra de esquina, pedra angular da nossa vida, da nossa fé, da nossa crença, da nossa identidade, é difícil. Mas o que a gente pode fazer além de enfrentar? A gente não pode fugir, não o tempo todo. Salmo 147:3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Ele é o nosso porto seguro. E a gente não pode ter um tempo com Ele se a gente não tem um tempo com a gente. Nós só podemos ter um tempo com Deus quando nós temos um tempo só. Um tempo em silêncio. Se a gente não aguenta ficar só, se a gente não aguenta fazer uma leitura, eu não consigo ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia e não consigo me concentrar, isso é força maligna tentando te afastar da melhor versão de você mesmo. A solidão não é medo de ficar só. O medo da solidão não é medo de ficar só. O medo da solidão é medo de ficar acompanhado de si mesmo. É medo de ter que destruir tudo que a gente acha que é verdadeiro. Porque na solidão e no silêncio, a gente escuta e aprende coisas. Então aprenda a gostar da sua companhia. Como um amigo chato que você vai conhecer, vai ver os lados podres, os lados positivos dele. É assim a gente. Seja seu amigo, seu melhor amigo. Seja amigo de Deus. Não trate ele como Claro que ele merece todo respeito, mas trate ele como um pai, como um amigo que te ama. Trate você como um amigo que precisa da sua ajuda. Em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você nunca está só. Mas que você tenha medo de ficar só, você nunca está só. Ele nunca te deixou só. Mas você tem que aprender a ficar calado e ficar um pouco só de companhia dos outros, para poder perceber que você não está só. Você nunca esteve só. Você nunca vai ficar só. Eu não sou muito fã desse Schopenhauer, mas ele falou uma frase legal. Só podemos ser nós mesmos enquanto estivermos sozinhos. Se não amarmos a solidão, não amamos a liberdade, pois é somente quando estamos sós que nós somos realmente livres. É isso aí. Não tenha medo da solidão. Ame ela, porque é nela que você vai encontrar o melhor e o maior sentido da sua vida. Beleza? Valeu!